Tudo jóia. Tirando esse friozinho, apesar que eu gosto de friozinho. Mas tem dia que tá demais, né? Quem mora aí perto do colégio deve estar mais frio ainda, né, gente? Bom, o pessoal, tô achando que tá todo mundo com frio mesmo, ó. Olha o pouquinho de gente que tá na aula. Deve estar todo mundo de bata descoberta, né? Gente, hoje a gente tem uma lista para corrigir, né? Vou compartilhar ela aqui para a gente começar a correção. Alguns alunos me procuraram no chat, né, para poder tirar algumas dúvidas das questões. Então, mais ou menos assim, eu sei qual que vocês tiveram mais dificuldade na hora que a gente estava fazendo. Vou focar mais nelas, né? Vou tirar as dúvidas que surgiram e eventualmente fazendo essas frases. E vou deixar já uma para hoje, tá? Uma postagem de uma listinha menor que essa, menos coisas para vocês analisarem, para a gente poder corrigir sexta-feira, tá? Quero vocês arrasando na próxima diagnóstica, tá? Com essa matéria aí. Vocês vão ficar afiados para a próxima. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Gente, eu não dei retorno ainda dos trabalhos do Sherlock. Eu estava corrigindo os trabalhos do nono ano. Aí, essa semana que eu vou pegar no trabalho de vocês, tá? Então, assim, para quem eu não dei retorno ainda, na verdade, é porque eu não dei para ninguém, porque eu estava terminando de fazer a correção do nono. Bom, vamos lá, então. Compartilhou aí com vocês? Beleza. Ah, deixa eu só falar uma coisa com vocês. Se por um acaso teve alguém que deixou de fazer a última diagnóstica, por alguma razão, né, queira fazer para ver como é que ficou, como que se saiu, tem uma live que eu fiz a correção da diagnóstica com gabarito, né? E vocês têm acesso, vocês conseguem ver a diagnóstica. Então, você pode fazer numa folha de caderno normal, depois você faz a correção, né? Assistindo a live, o gabarito que eu coloquei lá, porque aí você tem uma noção. Inclusive, eu acho que pode ser válido, assim, até para quem fez, né? Fazer de novo, ver se agora está conseguindo entender melhor a matéria, ver se houve melhora, né, de lá para cá, tá? Então, fica a sugestão aí para vocês. Ainda não, eu vou fazer tudo essa semana, tá? Essa semana eu vou corrigir a do Sherlock e a do Frankenstein, e aí até semana que vem eu dou retorno para vocês das duas, tá? Eu estava terminando de fazer uma correção do nono, e aí agora eu vou pegar no de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai começar com a questão número 1, que foi inclusive uma dessas aqui que alguns alunos me procuraram, que ficaram em dúvida, né? Então, retomando aqui, a gente está estudando o predicativo do objeto agora, né? A gente viu que o predicativo é um termo que dá qualidade ao sujeito ou ao objeto. Quando ele dá a característica ao sujeito, ele precisa estar separado do sujeito por um verbo ou por vírgula, né? Então, foram alguns elementos que a gente foi estudando a partir de agora. E aí, eu até prefiro, agora que vocês já viram tudo, a gente retomar em relação ao predicado, né? Então, a gente viu que a gente tem 3 tipos de predicado. Deixa eu só aumentar a letra aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Agora que a gente já viu tudo, fica mais fácil retomar dessa forma. A gente viu o predicado verbal, a gente viu o predicado nominal, a gente viu o predicado verbo nominal. O que a gente entendeu? Que no predicado verbal,
o termo que é mais importante para a gente é o verbo de ação. No predicado verbal, a gente só tem esse tipo de verbo. Não existe predicado verbal com verbo de ligação, tá? Então, ele chama verbal justamente porque o que mais importa nele é o verbo da ação. Então, vou colocar a frase lá famosa. Os atletas ganharam. Vou pôr só assim, vou pôr objeto não para ficar mais fácil, tá? Olha só, se eu tiro o verbo aqui da frase, deixa eu colocar um objeto, né? Que fica mais completo. Se eu falo, os atletas ganharam a competição, o que acontece? O mais importante nessa frase é o verbo de ação. Se a gente tira o verbo da frase, eu vou colocar ele aqui de negrito. Se a gente tira ele da frase, ele vai fazer falta, né? Os atletas perderam, os atletas ganharam, os atletas empataram. O verbo faz diferença para a gente, né? E o predicado, gente, ele tá aqui, ó. Vou colocar o predicado dentro desse colchete, tá? Então, o que fica dentro do predicado? O verbo e o objeto. O que fica do lado de fora? O sujeito. O sujeito vai ficar aqui do lado de fora. Vou postar. No nominal, o que a gente tem? A gente tem verbo de ligação e somente de ligação, né? Não tem outro verbo. Então, se eu coloco, por exemplo, os atletas estão felizes. Então, nesse tipo aqui, a gente tem como predicado o estão felizes, né? Os atletas vai ser o sujeito da nossa frase. E aí, aqui a gente tem um verbo de ligação, estou marcando os verbos de amarelinho. E aqui, para a gente, o mais importante é o felizes. Ele é o predicativo do sujeito. Ele está dando qualidade a atletas. E ele está separado do sujeito pelo verbo de ligação. Então, num predicado nominal, o mais importante é o que está aqui que eu marquei de negrito, é o felizes, tá? Então, vou pôr assim, ó, mais importante é igual ao núcleo do predicado, tá? Aí, o mais importante, que é o núcleo, eu estou colocando em negrito. E aí, o verbo nominal, a gente vai ter dois tipos de frases formadas com verbo nominal. A gente vai ter uma frase em que eu tenha verbo de ação mais o predicativo. Então, vou colocar aqui, ó, verbo de... Depois eu ponho isso aqui lá para vocês, tá? Verbo de ação mais predicativo do sujeito. Quando que isso acontece? Observa que daqui de cima, na verbal é só verbo de ação, na nominal é só verbo de ligação, tá? Só isso aqui, verbo de ligação mais predicativo, né? Esse predicativo aqui vai ser sempre do sujeito, tá? Sempre, sempre, sempre do sujeito. Deixa eu diminuir aqui para ficar organizado. Então, olha só. No predicado verbal, eu sempre vou ter só verbo de ação. No nominal, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vou colocar o predicativo assim, ó, fica mais fácil para vocês saberem o que é, tá? E na verbo nominal, no predicado verbo nominal, eu vou ter verbo de ação mais predicativo do sujeito, ou eu posso ter verbo de ação mais predicativo do objeto. Então, eu só tenho predicativo do objeto em predicado verbo nominal. Se eu ver que o predicado é verbal, que ele é nominal, de cara eu já elimino que não vai ter predicativo do objeto, tá? Então, se eu faço essa frase aqui, ó, os atletas ganharam felizes. Então, nessa frase, eu tenho o verbo de ação, vou marcar aqui de amarelo, e eu também tenho o predicativo, que eu estou marcando aqui de azul.
Então, olha o que a gente tinha aprendido. A gente tinha estudado que no verbo nominal eu pegava o mais importante do verbal, que é o verbo, com o mais importante do nominal, que é o predicativo do sujeito. Então, eu juntava o mais importante do verbal com o mais importante do nominal, e aí eu formava o verbo nominal. Como agora vocês também aprenderam o predicativo do objeto, então, é se eu falar assim, ó, eu considero os atletas felizes. Então, agora, sou eu que estou achando que eles ficaram felizes com o resultado. O sujeito agora é eu, né? O antes, o sujeito... Nossa, por que eu pus vermelho aqui? O sujeito aqui é eu, o sujeito na frase de cima... Pronto, pessoal. Vamos lá? O que foi isso, gente? O eu tá aqui, é o meu sujeito, e os atletas tá aqui, tá? O verbo agora tá aqui, que é considerar, que é um verbo de ação. Eu tenho o objeto, que são os atletas, vou marcar de rosa, e felizes vai ser o predicativo desse objeto. Então, agora, felizes está caracterizando os atletas, tá? Então, a gente tem 3 tipos de predicado. Vou pôr em forma de número para melhorar. O verbal, o nominal e o verbo nominal. Vocês tinham aprendido até aqui, né? Dessa parte. Agora, eu estou acrescentando essa última informação. A gente tem o predicado verbo nominal formado pelo predicativo do objeto, tá? E aí, o que precisa ficar guardado para a gente? Que dentro dessa matéria, a gente vai, em alguns momentos, pode acontecer da gente confundir o predicativo com o adjunto de nominal. Então, esses exercícios aqui foram para vocês conseguirem fazer essa diferenciação, né? O predicativo, ele é uma característica que é do objeto ou que eu estou considerando, né? O adjunto de nominal é uma característica que já é inata, que já vem com o objeto. Então, vamos ver essas frases aqui da questão número 1. Os professores consideraram a prova difícil. Então, olha, a primeira coisa que a gente faz é no verbo. Quando eu vou no verbo, eu já olho para esse verbo aqui, ó, considerar não é um verbo de ligação, né? Então, por eliminação, eu já sei que ele não é um verbo de ligação. E aí eu vou perguntar para poder achar o sujeito. Quem que considerou a prova difícil? Os professores. Então, achei o sujeito aqui da minha frase. Bom, se os professores consideraram, eles consideraram alguma coisa. Eles consideraram o quê? A prova. Então, eles fizeram uma consideração sobre a prova. Qual foi a consideração que eles fizeram? Qual foi a opinião que eles deram sobre a prova? Que ela estava difícil. Então, difícil é uma qualidade que está sendo dada, não é que a prova já era difícil. Os professores acharam ela difícil. Pode ser que os alunos tenham achado fácil, né? Então, não é uma característica que é dada por todo mundo, não é todo mundo que tem aquela opinião. E aí, olha só, difícil não é uma opinião dada sobre os professores, não é sobre o sujeito que eu estou falando. Eu estou falando sobre o objeto, que é a prova. E aí é importante vocês perceberem que, para eu saber essa matéria, eu preciso saber a matéria de transitividade, né? Por isso que eu estava falando com vocês que quem não fez a diagnóstica, ou quem fez, né, e quiser dar uma revisada, pode fazer no caderno e ver se está melhorando, se está conseguindo pegar, entender a matéria, né? Quem não fez, tem o gabarito salvo, então pode fazer no caderno e depois conferir se saiu tudo certinho, tá? Então, olha só, nessa primeira frase, se eu pedisse para vocês me explicarem o sentido dessa frase, vocês falariam para mim, olha, os professores elaboraram uma prova e depois que eles elaboraram, eles acharam que a prova ficou difícil. Pode ser que os alunos tenham achado essa prova fácil, né? Agora, já na B, olha só, os alunos resolveram
uma questão difícil. O verbo aqui é resolveram, tá? E aí, quem que resolveu a questão difícil? Os alunos. Aqui é o sujeito da minha frase. Os alunos resolveram o quê? Eles resolveram uma questão difícil. Isso tudo aqui é o objeto da frase. Então, na de baixo, não é que eles acharam uma questão difícil. É porque, vamos supor que o professor deu um exercício e falou, ó, gente, essa aqui é uma questão difícil, vamos ver se vocês vão conseguir resolver. Então, eles já sabiam que aquela questão era difícil. Ela já era considerada difícil para eles, tá? E aí, eu tinha dado na última aula para vocês uma dica de como que a gente consegue, e aí aqui é um exercício ótimo para a gente testar isso, como que a gente consegue comprovar, é igual na matemática a gente tirar a prova, né? A gente no português aqui, nessa matéria, também consegue fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu sumo com o objeto da frase e coloco esse objeto em forma de pronome. Os professores consideraram-na, eu tenho que pôr o N, né? Não é consideraram a, consideraram-na, quando termina com M, aqui vem o N, consideraram-na difícil. Olha só, o difícil permanece na frase. Esse na aqui, ó, a prova. Esse na aqui é o objeto da minha frase. O difícil continuou dentro da frase. Então, quando a palavra que eu estou em dúvida se é um adjunto ou se é um predicativo, se ela continua na frase, ela é um predicativo. Ó, agora aqui, ó, os alunos resolveram na. Acabou a frase. Os alunos resolveram, né? Os alunos resolveram a questão, né? Se ela é difícil, se ela é fácil, isso é secundário. O mais importante é que a questão foi resolvida. O difícil, ele está aqui dentro desse pronome, tá? Ele sumiu junto. Então, é uma brincadeira, olha só. Se sumir junto, é adjunto, tá? Então, use isso daqui para vocês poderem guardar. Se sumir junto com o objeto, é adjunto. Então, guarda a palavra aí. Até aqui, gente, tá ok? Vocês estão conseguindo entender? Vocês conseguiram perceber principalmente a diferença de um adjunto adnominal para um predicativo do sujeito? Até aqui, tá ok? Então, beleza. Bom, vamos ver a próxima frase. Sua atitude deixou os amigos perplexos. Olha, o verbo aqui é deixar. Aí eu pergunto, quem que deixou os amigos perplexos? A sua atitude. Aí sua atitude é o sujeito. Deixou o quê? Os amigos. Olha só, se ele fez uma coisa e essa coisa deixou os amigos num estado. Qual foi o estado que os amigos ficaram? Os amigos ficaram perplexos, tá? Então, se eu tenho essa palavra aqui, uma outra dica. O português, uma das coisas que ajuda muito a gente é a questão do masculino, do feminino, do singular e do plural. Mas eu tô achando que isso aqui se refere ao sujeito. Olha, o sujeito está no feminino e no singular. É a atitude, singular e feminino. Amigos está no plural e no masculino. Então, perplexos, obviamente, está se referindo a amigos e não a atitude. Então, de jeito nenhum é o predicativo do sujeito, né? E aqui, olha só, perplexos é o estado que os amigos ficaram diante da atitude, tá? Se eu quiser fazer a regrinha, olha só, sua atitude deixou-os perplexos. O perplexos, o os é os amigos, e o perplexos continuou na frase. Se a gente considerasse que perplexos é um adjunto adnominal, é como se a atitude tivesse ido embora e deixado os amigos perplexos. Eu tenho os amigos tranquilos e os amigos perplexos, né? Aí é como se ela tivesse ido embora e deixado os amigos tranquilos lá, os perplexos, né? Seria muito estranho nessa frase aí o perplexo ser um adjunto adnominal. Se a atitude deixou, né? Ela deixou num estado, ela deixou de alguma determinada
maneira, tá? Então, ficou na frase, é predicativo. Agora, essa daqui, ó, foi uma das frases que os alunos, né, alguns alunos me procuraram porque estavam em dúvida. Achei a blusa suja no chão do banheiro. Essa frase aqui, ela tanto pode ser o suja um adjunto adnominal, quanto o suja pode ser um predicativo. Como que eu poderia explicar? Tem alguém que gostaria de me explicar aí no áudio? Como que ela seria considerada adjunto? Em que situação que ela seria adjunto? Em que situação que ela seria um predicativo? Alguém gostaria ou não? Ó, então vamos lá. Quando eu falar que eu achei a blusa suja no chão do banheiro, isso mesmo, Carol. Então, seria como se eu já estivesse procurando uma blusa que está suja, né? Então, por exemplo, sua mãe vai lá e pede para você pegar a blusa que você usou que está suja. Ah, Carol, pega a blusa suja lá para mim. Ou seja, essa característica ela já era da blusa quando você foi procurar ela, né? Ela já estava suja. Então, a sua mãe usou essa palavra para poder especificar qual blusa que sua mãe queria que você buscasse para ela. A que está suja. Então, ela usou o suja para especificar qual blusa. Aí, nesse caso, o suja vai ser adjunto adnominal, tá? Então, o suja aqui, ele vai funcionar como um adjunto adnominal para especificar qual blusa que eu fui procurar, né? Para poder colocar para lavar, por exemplo. Agora, na frase de baixo, achei a blusa suja no chão do banheiro. Vamos supor que você perdeu uma blusa qualquer sua, né? Essa blusa, por alguma razão, estava limpa. Quando você encontrou a blusa, ela estava no chão do banheiro. E nesse momento que você encontrou, ela estava suja. Então, aqui o suja vai ser predicativo do objeto. Então, nesse caso aqui, você tem suja como uma característica dela naquele momento, né? Ela não sempre foi suja. No momento que você achou ela no chão, o estado da blusa era de sujeira, né? Isso mesmo. Então, olha só, aqui, ó, o achei é o verbo, a blusa suja vai ser o objeto, e no chão do banheiro vai ser o advérbio de lugar. É onde que eu achei a blusa, né? Aqui, ó, o achei vai ser o verbo, a blusa vai ser o objeto e suja vai ser o predicativo. No chão do banheiro continua sendo o advérbio de lugar, tá? Deu para entender? Então, nesse tipo de frase, e aí pode ser um exercício que eu posso cobrar de vocês na diagnóstica, que esse daí ele é perfeito para eu entender se vocês estão entendendo a matéria, né? É você conseguir me explicar o sentido, mais do que ficar decorando, né? Se vocês souberem explicar, olha, aí a palavra suja, ela pode ter dois sentidos. Pode ser que você encontrou a blusa e no momento que você encontrou, você descobriu que ela estava suja, ou você já estava procurando uma blusa que estava suja desde o início, tá bom? Ó, pintei a parede vermelha. Nesse caso aqui, você fez a ação de pintar, né? E aí, não é que você pintou de vermelho. Você está especificando qual foi a parede que você pintou. Então, vermelho aqui é adjunto adnominal. Nadei, posso. Olha só. Na primeira frase, quando você fala assim, achei a blusa suja, esse suja aqui, ele está especificando que blusa que você estava procurando. Então, é como se essa blusa, desde o princípio, ela já estivesse suja. É como se você tivesse uma blusa limpa, uma blusa suja, você queria muito usar a blusa que está suja, né? E aí você começa a procurar essa blusa nos lugares lá no seu guarda-roupa, no seu armário e tal, e você acha essa blusa no chão do banheiro.
Então, quando você começou a procurar, você já sabia que a blusa estava suja. Esse é o exemplo da primeira frase. Então, você usou, né? Imagina que sua mãe pediu para você, Maria de Fátima, traz a blusa lá, que eu vou lavar para você poder usar ela hoje de noite, né? Aí ela, a blusa suja que eu preciso lavar. Então, você vira para sua mãe e fala, mãe, achei a blusa suja lá no chão do banheiro. E a blusa limpa, eu achei dentro do armário. Então, você está especificando qual foi a blusa que você achou no chão do banheiro. A blusa suja. Agora, na de baixo, por um acaso, você achou uma blusa que você estava procurando no chão do banheiro. E quando você descobriu essa blusa caída lá no chão do banheiro, você percebeu que ela estava suja. Então, pode ser que ela se sujou ao cair no chão. Ela não era suja antes disso. O suja não era uma característica dela ainda, né? Então, suja é o estado que ela estava quando você encontrou. Na primeira, ela já estava suja quando ela foi perdida, quando ela foi jogada no chão do banheiro, tá bom? E aí, quem ainda estiver muito confuso com isso, hoje tem um plantão depois da aula, eu posso dar outras frases no plantão e a gente vai resolvendo juntos, tá? Ó, nessa daqui, já pintei a parede vermelha. Então, aqui, ó, é a mesma ideia dessa frase aqui de cima. A parede vermelha, eu estou especificando qual foi a parede que eu pintei. Foi a parede branca que eu pintei de roxa? Foi a parede azul que eu pintei de amarelo? Não, a parede que eu pintei foi a parede vermelha. Então, esse vermelho aqui é adjunto adnominal, tá? Ele está especificando qual foi a parede que foi pintada. Não foi a parede branca, não foi a parede azul, não foi a parede amarela. A parede que eu pintei foi a parede vermelha. Então, vermelha já era uma característica da parede, ok? E na última, olha só, essa daqui, ó, ela parece muito com a de cima, só que, olha, florida é uma estampa de flor, né? Para eu falar que isso aqui é um predicativo do objeto, só se eu chegasse no chão do banheiro e a blusa tivesse cheia de flor em cima dela, o que é uma coisa bem difícil de acontecer, né? Então, para eu chamar florida de predicativo do objeto nesse caso, eu teria que encontrar a blusa no chão do banheiro, toda cheia de flor em cima dela, de flores, né? O objeto flor. O que é uma coisa muito estranha. Então, nesse caso aqui, ó, o florida é um adjunto adnominal. É o que eu encontrei no chão do banheiro? Uma blusa estampada de flor. Então, isso já é uma característica dela, né? Não é que ela está florida no momento que eu achei. Não tem como, de repente, a blusa se transformar numa coisa florida, né? Ela já era florida antes de eu encontrá-la no chão do banheiro. Então, também é um adjunto adnominal. Tá? É para copiar, Duda? Ou é para tirar dúvida? Duda, para copiar? Ah, não, gente, então para copiar, depois vocês copiam, senão eu fico fazendo todo mundo esperar para vocês copiarem. E eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá? Eu vou deixar o arquivo, eu vou postar a live para vocês, mas eu vou deixar o arquivo, esse arquivo aqui que eu estou fazendo as corzinhas, eu vou deixar o arquivo do Word para vocês também, além da live, tá? Então, pode ficar tranquilo. Tá, então beleza. Então, ó, só para repetir, na D, a primeira frase é adjunto e a segunda é predicativo, tá, Duda? Primeira é adjunto, a segunda é predicativo. A é adjunto de nominal e a... Uai, eu pusei duas vezes aqui, né? A, B, C, D, E, F. Isso aqui é F. Achei a blusa florida, adjunto de nominal. Beleza? Vamos, então, agora para as frases. Vou aumentar aqui um pouquinho a fonte para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá, então. Questão número 1.
A notícia deixou todos aliviados. O verbo aqui é deixar, não é verbo de ligação. Quem que deixou todos aliviados? A notícia. Então, a notícia é o sujeito da minha frase. Ela deixou o quê? Todos. Todos vai ser o objeto. Qual é o estado que todos ficaram com a notícia? Aliviados. Então, aliviados vai ser predicativo do objeto, tá? Então, aqui, aliviados, predicativo do objeto. E aí, olha só, mais uma vez, a ideia de que aliviados não se refere à notícia, né? Porque a notícia é singular e feminino, e aliviados é masculino e plural. Isso mesmo. Quando for o adjunto adnominal, é uma característica que já é da blusa. E o predicativo no momento que você encontrou, ela estava daquele jeito. Por isso que o Florida só dá para ser adjunto adnominal, né? Porque não tem como você achar a blusa florida de repente. Ela não passou a ser florida lá dentro do banheiro. A não ser que alguém jogou um monte de flor em cima dela. Mas não faz sentido, né? O florida, e nesse caso, é no sentido de uma blusa estampada de florzinha, tá bom? Então, agora, olha só. Aí eu vou fazendo uma por uma das frases. Se vocês forem ficando com dúvidas, vocês vão me falando, tá? Então, aliviados aqui se refere ao estado que todos ficaram, né, depois da notícia. Olha aqui uma coisa interessante, que é outra regrinha que eu já ensinei para vocês, a gente perceber quando que é um, quando que é outro. Ó, o aliviados é o predicativo, o estado que as pessoas ficaram. Com alívio é um advérbio de modo. Então, vamos lembrar essa regrinha, porque ela também vai ser bastante usada agora para diferenciar as coisas. Então, o aliviados aqui é predicativo do objeto. E o com alívio é advérbio de modo. Como que a gente usa essa regrinha? A gente faz aquela regrinha que se variar é predicativo, se não variar é advérbio de modo, né? Advérbio não, deixa eu colocar sintático aqui. Adjunto adverbial. De modo. Então, como que isso acontece? Olha só. Se eu falar a notícia deixou, aqui tá todos, né? Então, eu vou mudar para o feminino, ó. Todas aliviadas. Então, agora, aliviadas, ele vai ser do feminino, porque eu mudei aqui, ó. Como eu passei o meu objeto para o feminino, o predicativo do objeto vai acompanhar. Então, o predicativo, ele varia de acordo com quem ele acompanha. Se for um predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito for masculino e singular, o predicativo do sujeito também precisa ser no masculino e no singular. Se for um predicativo do objeto, se ele estiver no masculino e no plural, igual está aqui, ele também precisa estar no masculino e plural, igual aqui. Ó, então, todos aliviados, todas aliviadas. Agora, olha o que acontece com a de baixo. A notícia deixou todas com alívio. Olha, eu mudei o todos para todas e o com alívio permaneceu igual. Então, quando não varia, é adjunto adverbial de modo. Quando varia, é predicativo. Aí, essa regrinha tanto vale para o predicativo do sujeito, quanto também vale para o predicativo do objeto, tá? Ela vale para os dois predicativos. Então, a ideia aqui, o predicativo, ele pode confundir a gente com adjunto adnominal e com adjunto adverbial. O adjunto adnominal, eu faço a regrinha de sumir. E o adjunto adverbial, eu faço a regrinha de variar. Se variar é predicativo, se não variar é adjunto adverbial, tá? Vamos para a frase número 2.
Desencanto é a palavra-chave do Brasil de hoje. O verbo é um verbo de ligação, é do verbo ser. Quem é a palavra-chave do Brasil de hoje? Desencanto. Então, desencanto vai ser o sujeito dessa frase e a palavra-chave do Brasil de hoje, tudo isso daqui vai ser o predicativo da minha frase. O de hoje, ele não é uma adjunto adverbial de tempo, tá? Se fosse assim, ó, do Brasil hoje, aí sim, aí o hoje seria um advérbio, um adjunto adverbial de tempo, tá? Mas o de hoje, ele está dando uma característica para o Brasil, ele é um adjunto adnominal. Qual Brasil que está desencantado? O de hoje, tá? Então, esse de hoje aqui não é adjunto adverbial de tempo. Ele está servindo como um especificador, ele está especificando qual Brasil que está desencantado, tá? Então, isso tudo aqui é o nosso predicativo, tá bom? Verbo de ligação é o e o desencanto é o sujeito. Quando a gente localiza o que tem verbo de ligação na frase, tudo fica muito mais fácil, né? Olha, a ideia parecia simples e estimulante. Parecer é verbo de ligação. Como que eu vou confirmar? Tem predicativo? Tem. Quem que parecia simples? A ideia. Então, a ideia vai ser o sujeito dessa frase. E ela parecia simples e estimulante é o predicativo. São as qualidades que foram dadas para a ideia. Então, predicativo do sujeito, aqui também é predicativo do sujeito, e eu confirmo porque ele dá uma característica para o sujeito, mas está separado pelo verbo de ligação. Então, são predicativos do sujeito. Número 4. Alguns deputados consideram essa lei ultrapassada. Então, vamos ver. O verbo é considerar. Lembra que eu falei com vocês que quando o verbo for um verbo que traz a ideia de opinião, quando for um verbo que traz a ideia de considerar, julgar, achar, que eu estou trazendo a minha opinião sobre alguma coisa, né? Já é para eu ficar atento, porque deve ter um predicativo do objeto. Então, vamos ver. Quem que considera essa lei ultrapassada? Alguns deputados. Então, aqui eu tenho o sujeito da minha frase. Os deputados consideraram o quê? A lei. Qual foi a consideração que eles fizeram sobre a lei? Qual foi a opinião que eles deram sobre a lei? Que ela está ultrapassada. Então, ultrapassada é um predicativo do objeto. É a opinião dos deputados sobre a lei. Vamos fazer a regrinha para confirmar? Olha só. Alguns deputados consideraram-na ultrapassada. Olha só, o ultrapassada permaneceu na frase. O na está aqui, representando o objeto, e ultrapassada é o predicativo do objeto. Continuou na frase, é predicativo. Esta lei é considerada ultrapassada por alguns deputados. Olha só, agora a gente tem uma locução verbal, que é o é considerada, né? Então, aqui eu tenho os dois verbos, é uma locução verbal. Quem que é considerada? Esta lei. Então, esta lei vai ser o sujeito da nossa frase. E aí, olha só, ultrapassada, aqui, ó, eu tenho o predicativo do sujeito. Por que que aqui, olha só, aqui é predicativo do objeto. Em cima é predicativo do objeto, por quê? Porque a característica está sendo dada para a lei, e a palavra lei nessa frase, a função sintática dela é o objeto, tá? Lei nessa frase aqui é o objeto. Então, aqui é predicativo do objeto, porque a característica está sendo dada para o objeto. Nessa frase de baixo, a lei é considerada ultrapassada vai ser predicativo do
sujeito. O que é predicativo do sujeito? Porque ela está caracterizando lei, só que a palavra lei nessa frase número 5, ela é o sujeito. Então, aqui, ultrapassada é predicativo do sujeito, tá? Então, vocês estão vendo? E isso aqui, ó, a gente não aprendeu ainda, tá? Por alguns deputados, é uma coisa que a gente não aprendeu ainda. A gente, inclusive, vai ser a próxima matéria que a gente vai estudar, que são as vozes verbais. Oi, Gabi, pode falar. Então tá. Isso aí vocês já devem ter visto no inglês, quando a gente estuda voz passiva e voz ativa. Então, por alguns deputados, chama agente da passiva, tá? Mas aí na próxima matéria a gente vai estudar ainda o que significa e como que forma, tá bom? E essa matéria que a gente vai estudar depois é bem mais tranquila do que essa que a gente está estudando agora. Bom, mas olha só. Então, é importante vocês perceberem isso. O predicativo, ele tem a mesma função. Ele vai caracterizar um termo da frase, né? Ele vai mostrar o estado daquela coisa. Só que ele pode ser do sujeito ou do objeto, dependendo de para quem que ele está dando a característica. A palavra lei nessa frase aqui é um objeto. Então, aqui vai ter predicativo do objeto. A palavra lei nessa frase é sujeito. Então, nesse caso, o predicativo vai ser do sujeito, ok? E vocês estão percebendo, gente, que todas as frases que eu estou fazendo com vocês, eu estou seguindo uma ordem. Eu primeiro acho o verbo, acho o sujeito e depois acho o restante, né? Então, fazer dessa forma é uma maneira que torna tudo mais fácil, tá bom? Bom, essa daqui é uma frase difícil de a gente analisar. Então, preste atenção como que ela funciona. Os cientistas se esforçam por tornar possível o impossível. Os políticos, é como se eu tivesse isso aqui escondido, se esforçam por fazer o possível impossível. Então, vou tentar explicar o sentido. Olha só, a ciência vai lá... Oh, gente, essa frase aqui é tão atual e é uma frase de uma lista que eu já uso há um tempão. Os cientistas pegam uma coisa que é possível e eles vão transformar essa coisa que é possível em impossível, tá? Então, o cientista vai lá e pega uma coisa que eles querem tornar uma coisa, né? Aliás, é o contrário. Peraí que eu mudei as cores aqui. Eles vão pegar uma coisa que é impossível, tipo clonar pessoas, clonar animais, e eles vão lá e transformam aquilo numa coisa possível de acontecer, tá? Então, a ciência pega uma coisa que é muito difícil de fazer, tá? Que no caso, vou usar o exemplo de clonar, por exemplo, a ciência vai lá e torna isso possível. Os políticos é o contrário. Eles pegam uma coisa que seria fácil de fazer, aí eles atrapalham tudo e tornam aquilo impossível de acontecer. Então, olha só, aqui, os políticos, eles vão pegar uma coisa que é possível e vão transformar em algo impossível, ok? Então, olha só, vou tentar criar uma frase aqui para facilitar o que eu estou dizendo. Então, se eu pego e falo assim, ó, os cientistas tornam o impossível possível, tá? E o contrário, os políticos, eu não vou pôr uma dessa na diagnóstica, não, tá? Podem ficar tranquilos, tornam o possível impossível. Ok? Então, olha, o tornar é o verbo. Eu vou analisar esse aqui mais fácil que é de cima, tá? Para vocês entenderem. Então, eles vão tornar o impossível. Isso aqui vai ser o objeto, é o que eles vão transformar. Qual vai ser o estado que a coisa vai ficar depois que eles transformarem? Ela vai se tornar
possível. Aqui é o contrário. Os políticos vão pegar uma coisa que é possível de acontecer, eles vão dificultar muito e aquilo vai se tornar algo impossível, tá? Mas a ideia é a mesma coisa, Pedro. É exatamente isso, assim, né? É uma coisa que era possível de fazer, mas eles acabam fazendo se tornar impossível. E aí dá no mesmo que você falou, é impossível eles conseguirem fazer alguma coisa dar certo. É tipo isso mesmo, né? Então, fica desse jeito. Na primeira frase, o impossível vai ser o objeto e o possível vai ser o predicativo do objeto. Na segunda frase, é o contrário. Então, fica mais fácil a gente olhar aqui embaixo. Ó, o impossível torna-se possível e na de baixo, o possível torna-se impossível, tá? Então, a coisa vai virar possível e aqui a coisa vai virar impossível. Então, essa daqui é uma frase muito mais, né, que a gente tem que analisar a interpretação dela para a gente conseguir chegar na gramática, tá? Vamos substituir para quem ainda não entendeu. Se eu falar assim, ó, os cientistas tornam a clonagem possível. Ó, agora acho que dá para entender que não tinha entendido. Ó, tornar é o verbo, eles tornam o quê? A clonagem, e aí a clonagem vai ser uma coisa possível. O estado dela agora vai ser possível de acontecer, né? Então vamos ver aqui, ó. Os políticos tornam a saúde impossível. Bom, aí eu tenho o verbo aqui tornar, aí eu tenho a saúde, e aí a saúde agora é o objeto, porque é ela que está sendo transformada. E aí, qual é o estado da saúde? Ela está impossível, tá? Então, quando a gente tiver dúvida, se a gente for fazendo essas substituições assim, também fica fácil, né, para a gente conseguir chegar a um denominador comum, assim, da gente conseguir entender com mais facilidade. Ok? Questão número 7. O menino estava ansioso. Essa é bem tranquila, né? Estava é o verbo de ligação, ansioso vai ser o predicativo do sujeito. Ele está se referindo ao menino, que é o sujeito da nossa frase. Na questão 8, ele é tido por sábio. Olha só, eu tenho uma locução verbal, é tido. Aí aqui, isso aqui vai ser o verbo. Quem que é tido por sábio? Ele. Esse tido, gente, é no sentido de conhecido, tá? Então, olha só, ele é conhecido por ser sábio. Então, o sábio aqui vai ser uma característica que está sendo dada ao ele. E no caso, como ele é o sujeito dessa frase, o sábio está se referindo a ele, porque ele é o sujeito dessa frase. Então, o sábio aqui vai ser predicativo do sujeito. Aí, deixa eu colocando aqui. Predicativo do sujeito. E aqui também, predicativo do sujeito. Gente, olha só, deixa eu combinar uma coisa aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente corrigir. Eu coloquei uma lista, já deve estar online lá para vocês, lá no campus. Eu coloquei junto essa semana. Espera aí rapidinho. Eu coloquei para vocês, tá junto a semana passada, acho que foi semana 16, essa semana 17. Então, tá lá, semana 16 e 17, predicativo do objeto. Então, a lista de hoje, a postagem de hoje, tá lá junto, tá? Já deve estar online, eu coloquei para entrar 10h30, eu acho. Então, já deve estar liberado. São 3 questões para fazer, são pouquíssimas as questões. Tá bem tranquilo. Aí, como ela é curtinha, e a gente já adiantou essa lista agora,
Na aula de sexta, eu finalizo, termino de corrigir essa lista que a gente estava corrigindo agora e a lista que eu coloquei hoje para vocês, tá? E aí, como a de hoje é bem pequenininha, na sexta a gente consegue finalizar as duas. O restinho da de hoje e mais a que a gente vai continuar na aula de sexta, tá? Eu vou postar a live para vocês, vou só esperar ela baixar, já ponho lá disponibilizo para vocês. E vou colocar também essa lista do jeito que ela está aqui. Aí, sexta, eu termino de corrigir ela e aí eu atualizo, ponho o arquivo com a correção completa. Combinado? Então tá, gente. Um beijo para vocês, bom final de semana. E agora eu fico lá no plantão. Se alguém quiser, mesmo dessa parte que eu ainda não corrigi, se alguém quiser tirar dúvida de alguma frase específica dessa lista ou da lista que está disponível lá para vocês fazerem agora, eu fico lá até 11h50 online, pode mandar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo para vocês, até sexta.